o asteroide 2024 YR4. Qual que é a história deste asteroide, meus amigos? Esse asteroide ele foi descoberto no dia 27 de dezembro de 2024. Acabou de fazer um mês da descoberta dele, tá? Assim que ele foi descoberto pelo conjunto de telescópios Atlas, que fica aqui no Chile, tá? Assim que ele foi descoberto, fizeram as contas dos parâmetros orbitais, prestem atenção no que eu vou falar agora. Foi estimada uma chance de impacto com a Terra de 1,3%, 1,4%. Quer dizer que ele tem 99% de chance de não colidir com a Terra, mas tem 1,4% de chance de colidir. É zero a chance de colisão? Por enquanto não é. Então vamos lá. Como que acontece a descoberta de um asteroide? Até para o amigo ali que acha que descobriu um na casa dele. Você tem os telescópios varrendo o céu e de repente ele encontra algo que está se movimentando rapidamente, que não é estrela, que não é planeta, nada disso. Você carrega aquilo lá num software, o software vai te dizer se aquilo ali é um asteroide conhecido, novo, etc. Quando você faz as primeiras observações do asteroide, usando poucos dados observacionais, o cálculo dos parâmetros orbitais tem uma incerteza muito grande. Então, eu sempre gosto de falar que o melhor exemplo que a gente tem é o Apophis, né? O Apophis é um asteroide que a gente calculou quando logo que ele foi descoberto e o cálculo falava que ele ia bater na Terra. O do Apophis ele ia bater na Terra, tá? O tempo vai passando, mais observatórios vão observando aquele asteroide, mais astrônomos vão observando aquele asteroide, e à medida que você tem mais observações, você tem um refinamento nos parâmetros orbitais. E muitos desses asteroides saem da lista de possíveis colisões com a Terra. Esse aqui acabou de fazer um mês que ele foi descoberto dia 27 de dezembro. Então nem deu tempo de fazer tanta observação com ele assim. A tendência, escuta o que eu estou falando, é que à medida que mais observações aparecerem, ele saia e essa chance dele colidir com a Terra vire chance nula, vire zero, tá bom? Mas no momento tem uma chance, a chance é de 1,4%, tá? 2024 YR4. Vamos lá. Se por acaso esse asteroide bater com a Terra, qual vai ser o problema para o nosso planeta? Esse asteroide ele deve ter aí em torno de uns 50 metros de diâmetro. Um asteroide com 50 metros de diâmetro ele é conhecido como um City Killer. City Killer é um asteroide que ele não destrói o planeta, mas ele chega a destruir uma cidade. Tá? Mas ele chega a destruir uma cidade. Sérgio, você pode explicar para a gente qual é a probabilidade do asteroide descoberto pelo Atlas colidir com a Terra? Estou falando disso exatamente agora, cara, tá? A probabilidade é de 1,3%, tá? Esse asteroide é um asteroide City Killer, pelo tamanho dele. Ele vai bater na Terra, se ele bater, ele destrói uma cidade. Ou seja, a destruição é local, não é nem regional e muito menos global. Então, primeira coisa, este asteroide não vai acabar com a vida na Terra. Não vai. Entenderam? Deu até eco, né? Não vai. Primeira coisa é essa. Será que ele vai bater na Terra? Meus amigos, ele tem 99% de chance de não bater na Terra. Então é muito pouco provável que esse asteroide bata na Terra, tá? Se ele bater, não vai destruir a vida na Terra. Mas por que ele é importante, a descoberta desse asteroide? Primeiro que ele tem um diâmetro considerável, 50 metros. Segundo, por conta desse asteroide foram disparados os protocolos de defesa planetária. Isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Você disparou os protocolos de defesa planetária. Cara, tá vindo um asteroide aí. A chance dele bater não é zero. Vamos disparar aí, cara. Vamos disparar aí, vamos ver o que acontece.
Show? Então isso é uma coisa. E ele é classificado na escala de Torino. Daqui a pouco eu vou mostrar a escala para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Cris, coloca aí na tela aquele gráfico lá. Então aqui, pessoal, isso aqui é um gráfico feito pelo pessoal da ESA, se não me engano, tá? Dá um zoom out aí, Cris. Você roda a rodelinha para trás, dá um zoom out. Ou você vem aqui nesse botãozinho aqui do lado, dá também, ó. Pode puxar aqui, ó. Mexer na rodelinha não, né? Na rodelinha não dá, né? Mexe na rodelinha para trás aí. Então, galera, é o seguinte, ó. Aqui tem a órbita dos planetas e ali tá a órbita do asteroide, aquela órbitazinha azulzinha ali. E aqui embaixo a gente coloca a data. O Cris já deixou aqui, ó, 9 de dezembro de 2032. Agora vamos se aproximar lá do asteroide e da Terra lá. Pode pegar aqui o zoom aqui, ó, vai ser mais fácil. Aí você mexe com o botão 1. Isso, E com o botão 3 você traz o gráfico mais para o meio aqui, ó. Isso. Pode trazer. É porque aqui o asteroide está longe ainda. Então a gente tem que voltar. Não, pode deixar ali, porque nós vamos voltar aqui. Desce. Assim, deixa assim. Agora, pega ali a data e volta ela um pouquinho para trás, ali na barrinha ali. Aí, ó, pronto. Aí voltou muito. Pode pôr para frente aí. Põe um tequinho para frente. Aí, ó. Pronto, tá bom. Acho que aí tá bom, né? Cadê o asteroide? Tá aqui, né? A Terra tá aqui, ó. Então, isso aqui mostra o gráfico pra gente, tá? Que é 2032. O asteroide, aqui, por essa animação aqui, ele não bate na Terra, tá, galera? Ele não bate na Terra, mesmo porque a chance, repetindo, é 1,3%, tá? A chance é de 1,3%. O importante nessa história toda é o monitoramento do asteroide. Isso é que é legal da gente ver. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é a escala de Torino. Isso é bem legal mesmo da gente ver. Então, vai lá, Cris, tem no que eu te mandei, tem um negócio escrito Torino Scale. Aí, você abriu aí no Google Chrome, clica o botão direito aqui e manda traduzir para português. Pronto, então tá aqui, ó. Essa é a escala, meus amigos. Essa aqui é a escala de risco de impacto, conhecida como escala de Torino. Ela vai do nível 0, que é sem perigo nenhum. Agora desce, sobe aqui. Até o nível 10, se não me engano. Ó, até o nível 10, que é colisão certeira, tá? Este asteroide, ele é considerado nível 3. Então vai lá no nível 3 e vamos ler com a galera o que quer dizer o nível 3. Na escala de Torino, esse asteroide é considerado nível 3. Nível 3 é o seguinte, vamos lá. Um encontro próximo merecendo a atenção dos astrônomos. Cálculos atuais dão uma chance de 1% ou mais da colisão. No caso desse é 1,3%. Tá bom? Capaz de destruição local, que é o caso desse asteroide. Olha agora, preste atenção. Muito provavelmente, novas observações telescópicas levarão à reatribuição ao nível 0. A atenção do público e de autoridades públicas é merecida se o encontro ocorrer há menos de uma década, que é o caso desse. Essa chance de impacto de 1,3% é para dezembro de 2032. Então, é menos de uma década, é probabilidade maior que 1% e é destruição local. Então, na escala de Torino, que é essa escala que está aqui na tela para vocês, ele está no nível 3. Muito provavelmente, com as novas observações, ele vai cair para nível 0. Tá? Ele vai cair para nível 0. Beleza? Não temos nenhum nível 5, não temos nenhum nível 7, nem 8, nem 9, nem 10, nem nada. Tá? Nem nada. Tá? Agora, o Eduardo Oliveira falou uma coisa muito importante aqui. Apenas 1,3% é ainda maior
do que a probabilidade do Palmeiras ter mundial, porque aí é 0. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Tá? Entenderam o 2024 YR4, galera? Então é isso. Ele muito, mas muito provavelmente, cara, ele não vai bater na Terra, tá? Muito provavelmente ele não vai bater na Terra. E as observações agora vão colocar ele no lugar certo. Mas como tá todo mundo falando desse asteroide, todo ano, tudo de novo, é o asteroide que vai bater na Terra. NASA descobre asteroide que pode acabar com a vida na Terra. É o fim do mundo no planeta. Asteroide em rota de colisão pode acabar com a vida na Terra. Do Egito pra galera, então, né? Cara, não é beleza. Disso, tá? Porque é o quê? Uma das primeiras grandes civilizações que teve? Como que é isso aí? É, uma das primeiras, com certeza. Assim, as que estão próximas do Egito são a Mesopotâmia mais antiga, em termos de escrita. Se a gente vai falando de escrita, né? Tipo assim, quando a gente começa a encontrar registro, o nome dos caras, o que eles faziam por escrito. O Egito é um pouquinho depois da Suméria, né? A Suméria está no sudeste da Mesopotâmia, para quem não tem tanto mapa na cabeça, não sei se vai ajudar também, que eu vou falar aqui, a Mesopotâmia é onde está mais ou menos o Iraque hoje. O Iraque hoje, isso. Então está mais para o leste, né? O Egito está no norte da África, perto assim da Ásia, aí você tem ali, por exemplo, Israel, etc. E aí você vai mais para o leste ainda, subindo um pouco, você chega no rio Eufrates, e tem também o rio Tigre, e entre o rio Tigre e o Eufrates está a Mesopotâmia, descendo até rumo ao Irã, a antiga Pérsia, né? Beleza. E esses rios que eles falam é o berço da civilização, né? O pessoal costuma falar, isso, né? Isso, porque essas primeiras grandes civilizações, elas estão em volta de rios, porque é onde você consegue se sedentarizar, né? Você consegue parar de fazer atividades de caça e coleta, de pastoreio, você consegue plantar, domesticar ali espécies e usar a cheia dos rios como forma de viabilizar ali a agricultura, né? Então, por isso que no Egito, quando você pega o mapa do Egito, você tem, do Egito Antigo, né? Você não tem um quadradão assim igual hoje a gente tem. A forma do Egito hoje é uma forma geométrica quase quadrada, né? Porque você tem ele expandindo para todos os lados. Só que a maior parte daquilo é deserto, regiões muito inóspitas, que tinha gente que vivia lá, mas eram pequenos grupos, nômades, seminômades. Mas o Egito mesmo, assim, a civilização do Grande Egito, é uma faixinha em torno do Nilo, assim. Então vai subindo uma cobrinha, assim, né? Porque o fluxo do Nilo é do sul para o norte, né? Ele chega no Mediterrâneo no norte. Então a civilização vai acompanhando as bordas dele, né? Vai bordejando ele assim até chegar no delta, que é onde ele deságua no Mediterrâneo, que é uma área muito fértil também. E é isso, o Egito é estreitinho assim. E a Mesopotâmia também tem essa relação, né, com o Tigre e o Eufrates. Aí na Índia você tem o Vale do Indo, você tem outros rios, você tem o Ganges, você tem na China você tem uns rios também importantes lá, azul e amarelo, que tem outros nomes lá em chinês também, mas eles costumam chamar isso de azul e amarelo. Então, assim, tem tudo a ver, né? O Heródoto, que é um historiador grego antigo, do 5º século a.C., ele falava que o Egito era uma dádiva do Nilo. É como se o Egito tivesse nascido do Nilo, né? Só foi possível graças ao Nilo. Então... E nesse lance da história da ciência aí que você manja, esses caras aí, eles manjavam muito de astronomia, né? Muito. E principalmente de época do ano, principalmente para saber quando que o rio encher, né? Exatamente. Os caras, não é uma coisa assim... gosto de astronomia porque eu acho bonitinho os astros, ou eu sou diferente, vou estudar aqui. Não, é uma coisa fundamental. O céu é o calendário, né? Então você precisa, você mapeia o céu, você entende que há certas regularidades, que tem, você vê uma regularidade nos planetas, no fundo, né, das estrelas, etc., para além das regularidades do Sol diária, né? Você vai observando. E com isso você consegue saber mais ou menos em que época do ano, se você está perto ou longe da época de semeadura, se você está perto ou longe da época da colheita, se você está do inverno, para você se preparar, né, da seca, né, para você se preparar. Então, assim, a astronomia é uma ciência absolutamente fundamental, basal, assim, para qualquer civilização agrícola. Então, você vai encontrar nas Américas também muita referência à astronomia, templos que também têm essa forma de pirâmide, alinhados com a astronomia, que eles têm os degraus ali. Templo do Sol e da Lua, né? Exatamente. No México, né? Exatamente, você tem templos que obedecem a calendários diferentes. Você tem um templo que tem a quantidade de dias do ano solar e tem templos que têm a quantidade de degraus, né, que correspondem aos anos lunares. Então, assim, os caras manjavam muito, é uma questão fundamental, né, não tinha como escapar, e
Pô, e também no caso da Mesopotâmia e Egito, eles conversavam com outras civilizações que estavam perto ali e trocavam muita figurinha, né? Para eu que gosto dessa parte de história da astronomia, uma tristeza para a gente é o incêndio da Biblioteca de Alexandria, né? Porque eles perdeu muita coisa. Porque a gente sabe que, por exemplo, a maior parte das estrelas que tem no céu elas têm nome muçulmano, né? Daquela região ali, né? Os nomes são daquela região. Então, e a gente sabe que tem uma história no céu que era contada naquela região ali. Só que muitas das coisas se perderam no incêndio. Então, a Biblioteca a gente de procura Alexandria. coisa de astronomia islâmica, que a gente fala, é difícil de achar. No caso desses textos islâmicos, né, eu acho que é mais a perda da Casa do Saber de Bagdá, que é um momento posterior. Posterior, isso. Que foi um projeto muito interessante assim dos caras, né, os sábios islâmicos lá, que os caras se reuniam e produziam muito conhecimento e muita coisa se perdeu realmente. A Biblioteca de Alexandria, né, que está ali no norte do Egito, muita coisa se perdeu também de conhecimento de astronomia, egípcia mesmo, grega. A cidade de Alexandria era um porto muito importante, porque é justamente o que eu estava falando, né? O Egito ele tem é uma civilização agrícola, né? Produz muita coisa ao longo de todo o Nilo, e como o Nilo vai em direção ao Mediterrâneo subindo assim no mapa, você tem essa produção escoando por ali. Certo. Então, as cidades mais ao norte do Egito era onde isso ia para a Mesopotâmia, ia para a antiga Anatólia, que é a Turquia, né? Os caras exportavam. E como tinha muito fluxo de navios chegando, indo e voltando, as culturas se encontravam muito ali. Muitos trabalhadores de outras regiões iam para Alexandria, então muito fluxo de conhecimento. Era um lugar importante por causa disso. Além de escoar a produção, era um local onde muita gente se encontrava, então culturalmente fervia ali. Exato. Tem uma lenda muito interessante, inclusive, isso aí provavelmente é uma lenda mesmo, mas é um autor antigo que diz que todo navio que parava ali no porto de Alexandria era obrigado a entregar os livros que ele estava dentro do navio para que os bibliotecários de Alexandria copiassem e devolvessem a cópia. Ficava com o original. Devolvessem a Caramba! cópia para os caras e ficavam com os originais, né? Assim, essa é meio que uma lenda para explicar como é que tinha tanta coisa, né? Certo. Na biblioteca de Alexandria, mas isso aí provavelmente é forçando um pouco. Muito bem. Então, estamos lá no Egito. Então, o Egito, ele basicamente todo mundo ficou ali por conta do Nilo, né? E foi se colocando. Que data que os historiadores colocam ali? 3.000 antes de Cristo, mais ou menos. 3.000 anos antes de Cristo. E 5.000 antes do presente, né? Para começar as dinastias mesmo. Então você já tinha ocupação territorial daquela região anterior, né? Mas em termos assim de civilização, pensando nesse sentido de uma complexidade social grande, com líderes que controlavam grandes porções de terra, tinha uma administração complexa, etc. Isso é 3.000 antes de Cristo para frente. Tá. Né? E quando a gente chegar nas pirâmides lá, as grandes pirâmides, as famosas pirâmides de Gizé, né, aquelas três, Kéferen e Miquerinos, essas pirâmides são de 2.600 para 2.500, mais ou menos, antes de Cristo. Então já tem 500 anos de meio milênio. Uma história do Brasil. Isso. Um Brasil de história até começar a ter pirâmide. Exato. Até começar a ter essas pirâmides, essas né? Grandes, Mas essas grandes. A gente vai ver que tem umas tentativas ali, uns projetos iniciais, a coisa vai desenvolvendo aos poucos. E vocês têm registro escrito dessa época aí? Tem. Inclusive, tem um documento que é interessantíssimo, que chama Papiros de Merer, que é provavelmente o papiro egípcio mais antigo que a gente tem. Demais. E esse papiro de Merer adivinhe só, quem que é o Merer? Era um inspetor, era o inspetor Merer, que era o responsável por um grupo de construtores das pirâmides de Gizé, da pirâmide de Quéops. Então a gente tem os registros ali dos caras falando. Hoje é um diário mesmo, também conhecido como Diário de Merer. O cara fala assim, esse Merer fala: hoje fomos da cidade tal para Tura buscar, que é uma cidade mais ao sul, buscar granito ou buscar calcário reflexivo que eles usavam para fazer o revestimento das pirâmides, né? Então, ele dando ali um diário do que eles faziam, da equipe dele, né? Eram várias equipes, muita gente trabalhou nas pirâmides, né? Mas ele dirigia
uma equipe, né? Uma equipe que os gregos, inclusive, conheciam isso. Eles chamavam de filê, que é um termo para a tribo deles, né? E esse Mérer era um chefe dessa equipe, né? Uma equipe de trabalhadores. Entendi. E você fala que esse período aí, quando começa as grandes dinastias, é quando começa, vamos dizer assim, a estratificar a sociedade. Isso. Começa a ter níveis, como que era essa... Você tem governantes locais, que são chamados de nomarcas, né? A maioria dos nomes que a gente usa na egiptologia acaba vindo dos gregos, porque os gregos... Como a gente está numa tradição ocidental, assim, né, que tem a Grécia como uma matriz cultural muito forte, por exemplo, Mesopotâmia é um termo grego, né? Significa entre rios em grego, que é o meso, né, o prefixo grego, e pótamos é rio, de onde tem o hipopótamo, né, diga-se de passagem, que é o cavalo, hipos, cavalo do rio. Do rio. Então, Mesopotâmia é grego. Os nomes Osíris, Ísis, dos deuses egípcios, são nomes gregos, né? Os egípcios usavam outros nomes. Kelps, Kéferen e Miquerino são os nomes gregos desses faraós. Caramba! Então é quase tudo grego, né? Mas eu até esqueci que eu comecei a falar disso. Não, de como que é a... da estratificação. Estratificação exatamente. da sociedade ali, Isso, né? é porque tinha os nomos, né? Que são essas províncias, basicamente, do Egito, e você tinha os nomarcas, que eram meio que os governadores. Eram tipo estados. Isso, províncias, estados, e essas regiões tinham uma relativa autonomia, isso varia muito também ao longo da história egípcia, tem períodos de centralização de poder maior na mão dos reis, né, dos faraós, e às vezes uma descentralização também no período do Médio Império, por exemplo. Mas assim, você tem essas lideranças locais submetidas a uma liderança que governa uma área maior, né? Então eles têm uma obediência, esse cara... Parte dos impostos que eles recolhem, por exemplo, eles dão uma fatia, uma beirada para esse faraó, né? Então os caras vão concentrando poder ali. Então já tinha uma estratificação social muito grande, né? A maior parte da população, lógico, não era muito bem remunerada, né? Era o pessoal do trabalho duro, forçado ali, às vezes, em algumas condições, um trabalho assim... Eram escravos mesmo, que o pessoal fala? Então, escravidão no Egito provavelmente não teve de uma forma sistemática, assim, igual a gente encontra, sei lá, na Grécia, em que os caras capturavam prisioneiros de guerra, ou escravo por dívida, os escravos eram uma parcela considerável da população, né? Não tanto quanto, sei lá, se for pegar Estados Unidos, no início da história dos Estados Unidos, eram muito mais escravos por homem livre do que Grécia. Mas no Egito tinha menos, mas isso é muito debatido. Não há uma certeza absoluta sobre isso, assim, porque também o que você chama de escravo, né? A palavra um cara que é um servo, que a única alternativa que ele tem é trabalhar a maior parte do seu tempo para outra pessoa, na terra de outra pessoa. Esse cara é um escravo ou ele é um servo? Então tem uma questão de nomenclatura aí também, entende? Mas assim, no caso das pirâmides mesmo, a maior parte das pirâmides, pelo que a gente tem notícia, foram construídas por trabalhadores qualificados que tinham sob o seu controle trabalhadores não tão qualificados. Esses caras eram escravos ou não? Hoje, a maior parte dos egiptólogos acredita que não. Entendi. Que não eram escravos. Tem um grande egiptólogo que trabalhou nas escavações ali das pirâmides de Gizé. Né, e aí, uma das últimas perguntas do Júnior, que não deu para Aliás, responder. Júnior, um abração para você. Grande abraço pro Júnior. Ele queria vir, mas não deu. Pois é, tá o convite feito aí. Mas uma das últimas perguntas lá, que você falou que era difícil de explicar, que o Júnior fez, vou fazer em sua homenagem, hein, Júnior? Depois fazem o corte aí, a gente manda para ele. Que era sobre o Apocalipse. Que é... Porque você falou que o último livro da Bíblia... É o Evangelho de João. É o Evangelho... Por que não é o Apocalipse? Porque o Apocalipse é o seguinte, o João, que escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. Ah, foi ele que escreveu o Apocalipse. Ele escreveu o Apocalipse. Tá. Ou ele, ou um secretário dele, porque na tradição diz que ele tinha consigo um jovem chamado Próhoros. Próhoros era o que escreveu para João. E quando você compara o Apocalipse de João com o Evangelho de João, a gramática, a escrita é diametralmente oposta. Caramba! Aí muita gente fala o seguinte, é óbvio que não foi João que escreveu os dois. Não, porque ele está pensando com a cabeça de hoje. Mas na época, como tinha o lance dos secretários, inclusive eu te mostrei aquela tabuleta romana que o secretário escrevia, na época bíblica ou na época greco-romana, autor e escritor não eram sinônimos perfeitos. Entendi. Por quê? Porque para escrever, gente, era muito caro. Então, quando eu tinha que escrever um livro, eu ia editar para um secretário. E o secretário, às vezes, colocava o que eu falei com as palavras dele. Se eu tinha um secretário mais culto, ele escrevia mais rebuscado. Claro. É como se esse nosso bate-papo aqui, você pede 2 pessoas para transformar isso num livro. Exatamente. Então, se tiver visões, dependendo da visão, exatamente. Né? Então, esse escreveu na ilha de Patmos.
João não morreu na ilha de Patmos, como muita gente pensa. Ele foi liberto pelo imperador Ilha de Patmos Nerva. é onde? É no Mar Egeu. No Mar Egeu. Mar Hoje Egeu pertence... é na frente da... Ali na Grécia, na região da Grécia, nas ilhas ali do Peloponeso ali. Tá. Então, hoje, a ilha de Patmos pertence à Grécia, mas teve uma época que pertenceu à Turquia, quando a época do Império Otomano. Então, ela fica ali no Mar Egeu, a ilha de Patmos, perto da cidade de Éfeso, que hoje é Kushadás, lá. E dessa ilha, o João sai, quando Nerva solta um indulto, permitindo a libertação de todos que foram presos na época de Domiciano, e ele volta para a cidade de Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra um ambiente ali que propicia ele escrever o Evangelho de João. E João dialoga demais com a filosofia ao escrever o Evangelho de João. Isso é muito legal, porque ali em Éfeso morou 500 anos aproximadamente antes de João um filósofo chamado Heráclito. Heráclito de Éfeso. O rio não passa duas, não se pode atravessar duas vezes o mesmo rio e tudo mais. Nós temos os fragmentos de Heráclito. E Heráclito para Éfeso era como se fosse, sei lá, Monteiro Lobato para Taubaté. É aquele cidadão de honra que mesmo anos depois da morte dele, todo mundo fica falando, nossa, fulano de tal foi daqui e tudo mais e tal. Então, o que acontece? O João foi dialogar com os escritos de Heráclito. Heráclito dizia que tinha uma causa primeira, isso até é engraçado, até falando isso com o Sérgio, porque os filósofos foram, não sei se você vai concordar com a minha fala aqui, os primeiros cientistas antes da ciência moderna. Ah, com certeza. Porque... Tanto se você pegar até os caras antigos, filósofo, astrônomo, matemático, papapá, né? O filósofo era o Exatamente, cientista, né? Porque ele sentava e debruçava em cima da physis, que era a natureza em grego, a palavra physis em grego é natureza, e ele queria entender qual seria o segredo da natureza. Aí você tem lá os pré-socráticos e tudo mais, como achava que era a água, o apeiron, o ar, o átomo. O átomo foi idealizado por Demócrito muito antes de existir a ideia de um microscópio. Eu já falava da partícula atômica, que hoje a gente sabe que pode ser divisível. Mas aí, nesse mundo, o Heráclito propôs que havia uma causa primeira que permitiu a existência de tudo o que há, mas essa causa primeira ela era tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que nós não poderíamos compreendê-la. Ela fala assim, a natureza ama ocultar-se. E essa causa primeira, que produziu tudo, mas ela está oculta, ela tem uma ponte com o que foi produzido, que Heráclito dizia que era o logos. Logos, em grego, significa verbo, palavra. Aí, o que chama atenção é que, como eles queriam descobrir o segredo da natureza, a palavra grega é a palavra arre. Arre você pode traduzir como princípio ou principal. Você não fala, por exemplo, assim... A arqueologia estuda o princípio da coisa. Certo. Mas você fala também assim, o arqui-inimigo, o principal inimigo. Certo. Tá certo? Princípio e príncipe vêm da mesma raiz. Então, qual que é o princípio de todas as coisas? Aí o Heráclito falava, o princípio de tudo é o logos. O logos que causou tudo e é pelo logos que conhecemos o que não é conhecível. Certo. Aí o João começa o evangelho dele. No princípio era o logos. Heráclito estava certo. Só que João vai dizer mais que o Logos se fez carne e habitou no meio de nós, e João vai identificar Logos com Jesus de Nazaré. E aí começa o Evangelho de Jesus. Ou seja, João dialogou do conhecido para o desconhecido, como eu estou fazendo com você aqui. Você falou, eu não entendo nada de Bíblia. Eu pego alguns pontos da sua área para poder ilustrar a Bíblia Sagrada. É o que João fez. E o Apocalipse entra no quê? O Apocalipse entra no seguinte aspecto. Como João estava na ilha de Patmos, ele escreveu sobre as coisas que haveriam de acontecer e ele usou um estilo literário chamado Apocalipse. Apocalipse, antes de tudo, é um estilo literário. O que significa essa palavra Apocalipse? Em grego, apó é para longe de. Por exemplo, apóstolo, que foi enviado para longe, né? Os enviados, apóstolo. Quando você fala apoteótico, uma coisa que está muito longe da terra, está longe, distante. Apostasia, aquele que rompe, que apostata, que vai para longe. Então, aposta, porque falava aposta, porque o pessoal jogava os dados para longe. Então, E apóstolo é? Apóstolo é enviado, o enviado. que vai para longe. Tá. Então, apó significa para longe de, ok? Aí você pega a palavra calipto, significa sombra. Tanto é que eucalipto, em grego, boa sombra. Então, apocalipto
para longe da sombra, para longe das trevas. O que está longe da sombra está revelado, está à luz. Então o Apocalipse era uma revelação de Jesus. Só que eles escreviam o Apocalipse de maneira codificada. Para quê? Porque estava denunciando poderes que estavam no poder. Eu sei que é redundante, poderes que estavam no poder, mas a ideia é essa mesmo. O pleonasmo é proposital. Eram pessoas que estavam administrando e queriam impedir aquilo de chegar no povo. Então, eles escreviam de maneira codificada. Ao invés de falar de Roma, falava de uma besta, um animal feroz que surgiu do mar. É Roma. A besta do Apocalipse é Roma, é o Império Romano em todas as suas fases. A fase antiga e a fase atual. Porque o anticristo, na visão apocalíptica, é um advento do Império Romano com outra roupagem, com outro nome, com outras características, mas com a mesma filosofia, com o mesmo objetivo. Um anticristo seria o quê, então? Um imperador romano? Mas não com o nome de imperador romano, mas certo. com a mesma filosofia do imperador romano. Porque o imperador romano... a relação. Exatamente, a relação. Você está entendendo? É como se eu falasse assim, o tablet... Hoje, então o Apocalipse é contando a história de como que os romanos dominaram o povo ali. O povo ali, exatamente. Só que Era o fim daquele mundo deles. Daquele mundo deles. Só que, como a gente que acredita na Bíblia como inspirada por Deus entende que tinha uma revelação divina, não foi João que tirou da cabecinha dele, ele contava aquela história que estava acontecendo de maneira codificada e mostrava profeticamente que essa história vai se repetir no futuro. Você entendeu? E que o anticristo virá no futuro, nos mesmos moldes do passado. Sabe aquela ideia do Cícero que falava Historia et magister vitae? A história é a mestra da vida? Então a ideia é essa. O passado... vou falar do Hatton. O presente é a chave do passado. Né? A profecia faz o contrário. O passado vai ser a chave do futuro. Porque a história vai se repetir. Então, o Apocalipse, a ideia é essa, é mostrar uma história que vai se repetir, mas vai culminar na intervenção divina. Tem um ar profético, então, Tem um ato profético. A diferença é essa. Esse é um ponto da Bíblia que eu tenho que falar com muito cuidado, porque eu sei que muitos dos que estão assistindo a gente não acreditam em Bíblia. Então, estou falando do ponto de vista do que a Bíblia diz que ela é. Então, esse negócio de acreditar em Bíblia, aí tem um negócio para a gente falar. Porque, assim, não tem como... você não acreditar, a gente está aqui, né? A gente conhece toda a história dos manuscritos do Mar Morto, não sei o quê. Então, meio assim, não tem como não acreditar que existiu um livro. Claro. Né? E uma história. Posso dar um exemplo rápido? Só para você... Não sei se a câmera consegue pegar essa câmera do meio aqui. Tem um tijolo aqui atrás da gente. Dá para pegar? Tá. Esse tijolo aqui é um tijolo original do templo de Esagila, na Babilônia. Eu fiz datação por termoluminescência nele, lá na USP. Esse é aquele do artigo. Aquele do artigo científico. É esse tijolo aqui, ó. Isso, prontinho. Ó. A galera tá vendo aqui, ó. De casa não vai dar para vocês verem, talvez, porque eu não sei se o zoom consegue pegar, mas tem 3 linhas escritas ali. O Sérgio não consegue ver aqui, escrita com cuneiforme. Direitinho. Isso está... E na primeira linha tem o nome de Nabucodonosor. Até por volta de 1856... muitos críticos da Bíblia diziam que Nabucodonosor nunca existiu, que era um mito da Bíblia. E que a Babilônia era um mito da Bíblia também. Mas Heródoto falava da Babilônia, né? Não, mas é mito, não existiu Babilônia. Por que não existiu? Porque ninguém encontrou. A partir dos achados arqueológicos, encontraram inscrições como esta, que mostram que a Babilônia existiu. Hoje o sítio está escavado. Precisava fazer um teste, que era o seguinte, cara. Esse foguete, quando ele era lançado, o módulo lunar ia aqui embaixo, os astronautas iam aqui em cima, assim, né? Lançava, saía o módulo lunar. O módulo lunar pegava, fazia uma manobra no espaço, voltava, meio que quase que entrava dentro do foguete novo, não entrava porque era só uma parte aberta ali, né? Acoplava com o módulo lunar, então o módulo de comando e serviço voltava, acoplava com o módulo lunar e tirava o módulo lunar do foguete. E o conjuntinho, ele ia voando desse jeito para a Lua. Como que ele ia voando? Ele ia voando com o módulo lunar e com o módulo de comando de serviço aqui. E assim eles iam para a Lua colados desse jeito. Qual que era o problema? Precisava testar se esse acoplamento, esse rendezvous... Lembra do rendezvous lá? Por que era importante fazer o rendezvous e o acoplamento na Gemini? Porque eles iam usar aqui. Entendeu? Eles iam usar aqui. Então,
Uma das coisas que eles fizeram foi isso, foi demonstrar na órbita da Terra que era possível você tirar o módulo de comando e serviço, manobrar ele voltar, acoplar com o módulo lunar, puxar ele do foguete e eles seguirem assim. Isso foi a Apollo 9. Além disso, a Apollo 9 fez um teste muito legal, e aí tem uma coisa que pouca gente sabe da missão Apollo. Um dos astronautas, o Sheikh, né? Ele testou a roupa lunar, e as missões Apollo, galera, tem o seguinte: quando eles voltavam da Lua, tinha uma caminhada espacial no meio do caminho. Que os caras, olha que doideira, os caras saíam da nave, sabe pra quê? Pra recolher fitas, câmeras que tinham feito as filmagens e tudo. Muita gente fala assim, como que essas câmeras vinham parar assim? Então os caras faziam uma caminhada espacial na trajetória entre a Lua e a Terra. O cara saía da nave, ia lá. Por que que era importante na Gemini o cara testar fazer uma caminhada espacial? Porque eles iam fazer isso no programa Apollo. Nada é por acaso. Nada é por acaso, tá? Então foi isso que aconteceu aí, e a Apollo 9 testou então todo o suporte à vida, fora do módulo lunar, teve tudo isso, foi muito importante. A Apollo 10, em maio de 69, levou ali o Stafford, o John Young e o Eugene Cernan, todos eles veteranos do programa Gemini. E aí aquele lance, né, que todo mundo conhece, aquela história famosíssima, os caras chegaram a 15 quilômetros da superfície da Lua. Pois é, cara. E aí, Domingos, você tá numa nave, você passa 15 quilômetros, você desce a nave e pousa? Você simula que deu um problema no rádio, você não tá ouvindo seu chefe e pousa na Lua? Ou você cumpre a missão e volta pra Terra? Rapaz, depende das condições, mas dá vontade de aprontar, né? Se você tá lá perto, Pô, você tá a 15 quilômetros da Lua. dá vontade de aprontar. Dá vontade de aprontar, pô. Porque, beleza, você pode aprontar, mas você vai entrar pra história. Não, e porque é a Lua, cara, tipo, Pô, a situação é favorável pra você aprontar Exato. e desobedecer, né? e outra, beleza, seu chefe provavelmente comeria na porrada. Mas pro seu país você seria um herói, cara. Porque o cara seria o corajoso que foi antes da hora porque queria fazer o país dele pousar na Lua. Chefinho, desculpa, mas eu desobedeceria muito. Agora, porque na época aqui a União Soviética já estava toda cheia de problemas, os caras já não iam mais pousar na Lua, entendeu? A coisa tinha mudado, né? A coisa já tinha mudado um pouco, o cara lá tinha morrido, os foguetes soviéticos não davam certo, nem nada disso. Agora, será que se a União Soviética estivesse ali, ó, no calcanhar dos Estados Unidos, tudo funcionando, tudo dando certo, os caras da 10 não tinham descido, cara? Aí a pressão ia ser maior. Ia, né? Aí eles iam arriscar alguma coisa mais louca, né? Não é louca, né? Seria loucura. Com certeza, se tivesse outro na pressão, isso. É o que disse o Henrique, né? Os caras iam ser presos, eles iam ser detonados, eles iam ser expulsos da NASA, mas você não pode negar que eles vão entrar pra história. Hã? Pô, porque eles iam ser, ó, se eles fizessem, eles seriam os primeiros a pousar na Lua. Eu acho que a NASA nem prenderia os caras, porque nem demitiria, porque ia pegar mal pra eles, né? Mas eles, pô, beleza, vocês não voam mais, beleza, mas vocês ficam aí no coisa, mas os caras iam ser intocáveis. Ninguém ia fazer nada com eles. Os caras são os maiores heróis do país. Se seriam, né? Black Rolaço tá lembrando aqui do For All Mankind. Exatamente isso do For All Mankind, tá? Por que não aconteceu isso? Porque eles sabiam, por exemplo, que eles não tinham combustível para fazer a ascensão. Então, mesmo que eles quisessem essa loucura dessa, acho que não daria, senão eles iam ficar lá presos na Lua por um bom tempo, teria que mandar uma missão para resgatar eles lá, tá? Mas então foi isso. Então, recordando aqui para vocês, a Apollo 8 fez alguns testes ali, a Apollo 9 testou tirar o negócio, a Apollo 10 chegou lá pertinho da Lua e aí chegou na Apollo 11. Outras coisas que foram testadas durante essas missões. Transmissão de TV do espaço. Era uma coisa que não acontecia, não existia. Então isso foi testado nessas missões também. Não tinha Starlink na época. Não né? tinha Starlink, não tinha nada, era ondas de rádio. Eles tinham que testar como que eu vou fazer uma transmissão ao vivo do espaço, e tudo preparando para o pouso. É bom falar isso para vocês entenderem, cara. Porque muita gente, eu acho que pensa o seguinte, os caras estavam aqui dormindo, acordaram e falaram, vamos pisar na Lua hoje. Não foi assim.
Foram várias missões. Teve gente que morreu, teve coisa que deu errado, teve coisa que, né, não funcionou como tinha que funcionar. Os caras foram, uma missão depois da outra, uma fazia uma coisa, outra fazia outra coisa, outra fazia aquela outra coisa. É aquele negócio que a gente fala. Se, já que ia filmar num estúdio, pra que tudo isso, cara? Pra que tudo isso? Entendeu? É igual a galera fala hoje, né? O lançamento de foguete não existe. Se não existe, por que tem Scrub, cara? Que atualmente, vou te falar, cara, nós estamos com mais Scrub do que... Tá difícil. Ah, tá mesmo? Não tô dormindo, né? Hã? Não tô dormindo? Não tá aí, ó. Henrique tá lá direto e tá dando Scrub. Então, essas coisas aí que aconteceram até chegar no quê? Na nossa queridíssima Apollo 11. A Apollo 11, então, que ela vai, cumpre a missão dela, pousa no Mar da Tranquilidade, 20 de julho de 69, um dia histórico para toda a humanidade. Faça, então, suas perguntas, Domingos. Beleza. Primeira pergunta. Ele passou aí vários Apolos, vários Saturnos, tudo testando para poder conseguir arrancar da Terra, né? Arrancar da Terra e ir pra Lua. Aí, por que eles não precisaram fazer testes para arrancar da Lua voltando para cá? Tipo assim, aqui eles tiveram que fazer milhares de testes. Dava errado no início, dava errado em qualquer lugar. Então, se pra sair da Terra precisou desses monte de testes, sei lá, 9 testes, 11 testes, por que da Lua de primeira eles já conseguiram voltar pra cá perfeitamente? É por isso que tinha um documento de 95% de chance dos caras não voltar, né? Já tinha uma carta pronta falando que eles não iam voltar. O documento que eles assinavam era 95% de chance de morrer e não O voltar. Último Homem tem, né? Entendeu? Não, até o Último Homem não, o Primeiro Homem. Normal. No filme O Primeiro Homem tem essa parte. Tem essa parte, eles mostram ali e tudo mais. E aí tem um lance, né, que eles conheciam a Lua já muito bem. Por quê, né? Nós não contamos aqui, obviamente. Mas antes de tudo isso, ou no meio de tudo isso, a NASA mandou muitas missões para a Lua. A NASA teve um programa chamado Programa Ranger, que mandou sondas para acertar a Lua de propósito, para colidir com a Lua de propósito, para eles estudarem a Lua. Mandou a própria União Soviética, tinha os programas Zonde, programa Lunokhod. Os Estados Unidos, além do programa Ranger, tinha o programa Surveyor. Os Estados Unidos teve 2 programas antes de mandar gente para a Lua, que mandou muita coisa para a Lua antes, entendeu? Justamente para entender tudo isso. Qual que é o grande tchan? A Lua era muito pequena, a gravidade é muito fraquinha, então eles sabiam... Essa parte eu concordo. Não tem atmosfera? Não tem atmosfera. Tá, eu concordo facilmente com essa parte. Então, você, com um pouquinho de combustível, você conseguia tirar ela dali. Qual que era o grande problema na época? Era você se aproximar e acoplar de outra nave. Só que isso tinha sido testado na Gemini, entendeu? Que é o rendezvous e o docking. Esse que é a grande treta no espaço. O decolar da Lua é a coisa mais simples do mundo. Pra mim é mais fácil eles acoplar lá, porque eles treinaram isso na Terra. Não, mas na Terra arrancar não. da Lua... Pois é, no espaço aqui tudo. Então, na Gemini treinou. Mas o arrancar da Lua, cara, eles sabiam que com um pouquinho de combustível eles iam jogar o negócio pra cima. E entendeu? tem dois detalhes interessantes, que é o seguinte. O primeiro, eles acabaram testando isso na Apollo 10, querendo ou não, de um jeito diferente, mas assim, dá pra você testar, ele ter uma noção. E outra que na Apollo 11, ele... Não foi na 11, não. Mas teve uma das missões Apollos que eles decolaram quase sem combustível, porque eles tiveram que usar o combustível pra outra coisa. Então, eles, assim, quase que eles não conseguem sair da Lua. Porque acho que não tinha... Apollo 11 mesmo. Ele na pousou 11, né? com 30 segundos de combustível só. Eles deram uns problemas lá na hora que eles foram pousar, eles precisaram gastar mais combustível do que o previsto. Aí eles pousaram com muito pouco combustível pra sair da Lua. Então, quase que não dá. Eu também acho... Aqui, pra sair da Terra, eu acho super forte. Um foguete de 110 metros e tudo mais. Legal, dá pra sair da Terra mesmo. A coisa parece funcionar. Mas quando vai sair da Lua, é um grilo, tipo assim, É isso mesmo. parece um inseto e, cara, aquilo não aparenta ter potência pra sair da Lua, entendeu? Mas por quê? Aí a gente entra num negócio chamado velocidade de escape. Mas entendeu? eu acho difícil acreditar. A né? velocidade de escape da Terra, ela é muito grande. A velocidade de escape da Lua é ridícula. É 2 km por segundo. Entendeu? Nem isso, é 1,6... Ah, não, isso é a gravidade da Lua, perto. 2,4 km por segundo é a velocidade de escape da Lua. Então, por Tanto isso que um objeto, um grilo, se ele pular na Lua,
praticamente ele sai da Lua. E Entendeu? tanto que, por exemplo, a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado e a da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, ele já tem quase 10 vezes a menos. E tem a questão da atmosfera também, porque esse foguete aqui ele tem que vencer também o arrasto atmosférico. O módulo lunar, não. E tem uma outra coisa interessante também, que é a questão do... Me fugiu aqui da mente agora. Mas... Nossa, cara, fugiu mesmo. Que a hora que você... Arrasto do Não ar, vou você lembrar. falou. Não, peraí. A hora que você pousa na Lua, você tem a questão da atmosfera, beleza, que eu já falei, você tem a coisa da gravidade. E aí... Nossa, esqueci. Segue aí, porque eu... Tô com sono. Não, mas é isso. Aí só pra você ter uma ideia, a velocidade de escape de Júpiter é 59 km por segundo. É um absurdo, entendeu? Óbvio por causa da gravidade, né? Então sair da Lua é muito tranquilo, porque a Lua é muito pequena, a gravidade dela é muito fraquinha e principalmente ela não tem atmosfera para ser vencida. Por isso que se você pegar qualquer coisa, uma pedra, igual você falou, ela sai, porque você não precisa ter um formato aerodinâmico. Por que o foguete tem esse formato aqui? Para ele vencer o arrasto atmosférico. Entendeu? Na Lua você não tem atmosfera. Então jogou ali, acelerou um pouquinho, ela já saiu. Aí vem o problema, que é encontrar com a outra nave e acoplar. Por isso que eles treinaram na Gemini. Lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que agora, recentemente, essas 2 semanas atrás, eles lançaram a missão da Firefly, né? O Lander Blue Ghost. E ele fez um teste que era tipo um jato ali que perfurava a superfície da Lua. Nesse jato, ele era alta pressão e ele pegou uns pedacinhos de poeira lunar e jogou. Só que ele jogou tão rápido essa poeira, aí nos quilômetros por segundo, que a poeira conseguia entrar em órbita. Então, tipo, um grãozinho minúsculo de poeira. Parece uma mentira científica de alto nível. Não é, cara. Mas eu tô dizendo que parece, tá dizendo que... sim, claro. Se ela Tanto que bater em outra coisa... esse Lander, ele soltou um experimento, que era para medir um experimento magneto-telúrico, que a gente chama. Certo. Ele jogou. Só que esse negócio tinha que estar amarrado. Então ele era tétrade, que a gente chama. Porque se ele jogasse sem estar amarrado, ele ia jogar o negócio ia sair orbitando a Lua. Entendeu? E tem a imagem dele atirando o negócio e a cordinha levando o negocinho lá pra longe. Uma sondinha que ele teve que jogar pra medir a composição ali da região onde ele pousou na Lua. Ia ser muito legal se eles fossem pra Lua, pousassem o negócio e atirassem esse negócio pra entrar em órbita e sem nada segurando. Pra realmente o negócio ir dar a volta na Lua e passar ali de frente na câmera de novo, a, sei lá, 20 metros de altura. Ó, velocidade de escape de Mercúrio, 4,3 km por segundo. De Vênus, 10,4. Da Terra, para quem não sabe, 11,2. De Marte, 5,1. De Júpiter, 59,5. Entendeu? Então, é só para vocês terem uma ideia aí. A da Terra é 11,2, eu falei para vocês. E aí né? até dá um experimento legal para você, que aí não sei se acho que não, porque seria difícil você mostrar isso para as pessoas. Nem tem algo para elas fazerem em casa. Mas para calcular a fórmula da velocidade de escape da órbita para qualquer planeta, é só você fazer a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa do objeto dividido pelo raio dela. Entendi, legal. Raio da órbita. Dá pra fazer uma aplicação interessante com jogando pedras e tudo. Aí dá pra fazer uma relação legal. Dá. Relação bem simples. Aí, não bem simples, mas dá pra pessoa pegar a ideia, né? Aí, só pra constar aqui... Qual que é a outra pergunta que você tinha? A primeira é essa, né? Como que eles saíram de lá? Tipo, sair da Terra é fácil, agora sair de lá. Como que sair de lá sem treinar? Aí, o outro é o seguinte, ó. Eu entendo que tipo assim, tinha motivação suficiente na época pra sair, né? Aí, por exemplo, por que não volto na Lua? E essa pergunta eu mesmo respondo pra mim, tipo, ninguém tem motivação suficiente pra ir lá, ninguém tá motivado o suficiente, não tá tendo guerra, não existe gente interessada o suficiente, tem burocracia demais, um monte de coisa. Mas a outra pergunta é por que a gente não tem simulações disso em miniatura, tipo, que funciona, um bichinho fugindo da Lua, tipo, num vácuozinho, em alguma universidade, ou por que não é pública, por exemplo, as imagens, é muito difícil você achar as imagens da nave saindo, ou as simulações dela saindo, a explicação. Isso aí, ó, eu vou pegar aqui agora ao vivo. Encontrar em toda a minha vida, e ainda eu consigo, vou pegar aqui a imagem da coisa, é porque
tem um detalhe que é pra você filmar o Lander saindo, a gente tem que deixar a câmera lá, né? Aham. Mas eu vou pegar aqui a imagem. Então vamos lá. A história de filmar. Aham. O Não modo, só filmar, mas relatar, por exemplo. o modo de ascensão saindo da Lua, você Aham, diz? Isso. Isso aí foi um negócio sempre pensado pela NASA. E isso aí aconteceu só 3 vezes. Na Apollo 15, na 16 e na 17. Para fazer isso, foi quando eles levaram outro equipamento para a Lua junto com o módulo lunar, que foi aquele Jeep lunar. Aquele Jeep Certo. lunar, ele tinha uma câmera aqui no para-choque dele. Que é o que pega a imagem dela subindo. Isso, exatamente. Beleza. E aquilo lá, o que, que eles fizeram? O grande objetivo da NASA era esse aí. Era filmar exatamente a saída do módulo. Agora, olha a complicação para fazer isso. Você tá na Lua com uma câmera. Primeiro, o cara não tinha onde olhar. Então ele tinha que parar o Jeep, colocar a câmera, igual ali, ó. Tá vendo essa câmera aqui? Beleza. A gente não tá vendo, a gente não tá tendo o retorno dela. Ele tinha que mirar a câmera e deixar a câmera mirada ali. Então na Apollo Entendi. 15, ele parou o Jeep e mirou a câmera. Aham. Só que na hora a câmera caiu. Então você só vê a nave fazendo isso aqui, só um pedacinho dela, porque na Apollo 15 ela caiu. Entendi. Aí os caras falaram assim, ô caramba, não sei o quê, vamos na Apollo 16 agora. Pegaram a Apollo 16, fizeram a mesma coisa, tanto que a Apollo 16 eu acho que é que tem uma fita crepe na câmera. O pessoal, o que é essa fita? Os caras deram uma reforçada pra câmera não cair, entendeu? Certo. Deixaram a câmera lá. Só que a câmera não mexia. Então, ela filma o módulo saindo, mas ela não acompanha o módulo saindo. Aí tem uma das histórias mais legais da exploração espacial, o Domingos. Se reuniram a galera da NASA, a galera de televisão, porque eles falaram assim, na Apollo 17, que é a última, nós vamos ter que filmar isso acontecer. O que os caras fizeram? A câmera não ficava mais parada. Um cara aqui na Terra, tipo o Denver ali, ele conseguiria controlar a câmera. Ele conseguiria controlar a câmera. Isso quer dizer o quê? Mesma coisa, para o Jeep, aponta a câmera Aham. e põe lá. Na hora que sair, o cara aqui na Terra... Olha que doideira isso. O cara aqui na Terra vai mexer a câmera e acompanhar a nave saindo. Entendeu? Entendi. E isso foi treinado à exaustão. Porque tem um problema sério. Embora a Lua seja próxima e tal, acaba tendo um delay. Acaba tendo um delayzinho. Esse delay pode te atrapalhar na hora de você controlar a câmera. Certo. Porque um segundinho a mais ou a menos você Tem um perde. bicho correndo, né? A nave Exato. correndo. Os caras treinaram isso à exaustão. E eles só tinham uma chance para isso dar certo. Então, porque a Apollo 18 não existiu. Isso, porque depois nós vamos falar das outras Apolos que não existiu. O programa foi cancelado na 17. E aí deu certo. Tanto que a única filmagem completinha que você tem da nave saindo é na Apollo 17. Ó, vou Porque mostrar a aqui o câmera vídeo. vai e ela acompanha direitinho o movimento. Aí ela trava, logicamente, né? Ela tem uma altura que ela trava e você vê a navezinha indo embora. Entendi, Ó, legal. ele vai, ó, saiu, Aham. aí ó, ela vai indo e a câmera vai acompanhando, ó. E os caras conseguiram acompanhar, mas ó, vai perder ali. Aí vai Entendi. perder porque chegou um ponto aqui que a câmera não conseguia virar mais, ó. Entendeu? Entendi. Tá no Mas limite isso já, aqui né? foi treinado à exaustão. Esse virou uma obsessão da NASA, entendeu? Filmar a ascensão desse módulo aqui, que é o chamado módulo de ascensão. Entendeu? E aí ela foi. Então, olha que demais isso, cara. Isso aqui é a câmera, pessoal, que está no rover lunar, que a gente chama, no Jeep lunar. E muita gente perguntou, né, sobre o rover, porque muita gente não falou, como assim, um rover, um Jeep na Lua e tal. Eu vou pegar aqui o vídeo pra mostrar pra vocês, mas sim, nós tivemos um Não, então, rover, um peraí, Jeep na antes da Lua. gente chegar no rover, e aí, te convencemos ou não? Ah, não muito, é porque. Ó, pra mim, é muito fácil. Pô, dá pra acreditar que saiu da Terra, porque mostra os caras treinando, mostra construindo isso aqui, é uma coisa aterrorizante e tudo mais. Deu errado várias vezes. Aí, pelo menos sair da Terra parece que os caras treinaram. Agora, sair da Lua, tipo, eles nunca treinaram. Aí, como é que os caras vão lá e saem de primeira, de boa, não dá erro nenhum. É Não, porque perfeição. tem a questão assim. da simulação, Parece né? final de filme, quando o herói vai perder, que do nada ganha, entendeu? Então, mas Pra mim parece isso, essa cena voltando na Lua, entendeu? é que tem a questão do cálculo e da simulação. Eles Aham. testaram, simularam e calcularam muitas vezes isso, mas é aquele negócio. Ele realmente, na vida real, tinha que fazer acontecer.
E aí eles testaram isso Mas na é igual, Apollo vamos 10. lá. Por exemplo, uma das grandes coisas que até o pessoal fala, como que eles conseguiram pousar na Lua de primeira sem dar problema? É que a gente tá contando aqui, mas existia uma máquina que fazia os caras treinar. Era a máquina mais desesperadora dos astronautas, era usar essa máquina aí. Ela tinha uns motores, ela era jogada para cima, Aham. e aí ela tinha motores. E o astronauta tinha que controlar a máquina. Ela era igualzinha ao módulo lunar, e ele tinha que controlar ela para pousar. Essa máquina aí quase matou o Neil Armstrong. Aham. Porque ela começou a dar problema, Teve tal, o os Neil acidentes Armstrong... mesmo assim ele continua, né? Hã? Que teve os acidentes com ele mesmo assim ele continua, né? Isso, aí ele teve um acidente que ele ejeta Aham. e a nave cai. Aquilo lá era um drama para todo piloto. Todo o cara que ia usar aquela máquina era um drama. Porque ela era considerada uma máquina assassina. Entendeu? Por quê? Porque é uma máquina que ela era lançada simulando que aquela máquina está na Lua. Então ela simulava, com aquele monte de motor e tal, a gravidade lunar. Entendeu? E é ali que os caras faziam aquelas manobras todas que foi depois usada na Lua. Então, eles testaram coisa na Lua? Testaram. Lá num dos centros da NASA, eles tinham como se fosse uma câmera de vácuo que testava, que imitava a gravidade lunar, para eles poderem testar essas coisas. Então, como que eles saíram da Lua sem testar na Lua? Eles não testaram na Lua, mas eles testaram em Terra. Como que eles fizeram isso? Eles usaram essa câmera, simularam ali a gravidade lunar, porque a gente sabia qual que era a gravidade da Lua, e ali eles conseguiram fazer um módulo levantar, e aí, você sabe melhor do que a gente, tem uma regrinha de 3 que você vai conseguir fazer o negócio levantar dali. Então isso acontecia. Porque tinham esses centros. A NASA teve que construir muitos centros especializados para fazer esse teste. Então, era uma nave, era como que a gente chama? Um modelo de nave para você testar a viagem daqui para a Lua, porque também nunca tinha sido feita. Era um modelo de nave dentro de uma câmara de vácuo que simulava a gravidade lunar para você testar essa saída. Era aquele equipamento lá maluco que quase matou o Neil Armstrong e vários outros. Não foi só o Neil Armstrong, não. Que parecia uma aranha, né? Acho que todos eles, quase todos eles, sofreram acidente naquele equipamento lá. Entendi. Era o lance da centrífuga lá, aquele negócio que ficava girando para o cara poder, o astronauta poder controlar se desse algum problema no espaço. Só que na época era tudo muito mecânico, entendeu? Hoje, os astronautas estão treinando todas essas coisas em simuladores e tal. Na época não tinha. E até fazer um parênteses, tem muita gente falando, nossa, mas como eles foram e hoje é impossível ir. Gente, não é impossível ir. Tem que ter motivação. É bem possível ir. Aqui tem toda essa questão que a gente falou da segurança. Aquela época os caras tinham 95% de não voltar vivos. Hoje, cara, eles têm que trabalhar com 100, 99% de certeza que os caras vão voltar vivos. Porque uma falha dessa, uma vida perdida lá, uma missão Lá em dessas Guarapari? é o Aham. fim Guarapari, da Minas NASA, Gerais. né? Sabe que Guarapari é litoral de Minas Gerais, né? E pior que aquela areia, ela tem tório. Tem bastante concentração de tório. Não serve para você fazer bomba nuclear. Não é... O tório, ele não é instável o suficiente. Dá para você usar ele em reatores nucleares empobrecidos, que fala. Existe urânio enriquecido e existe urânio empobrecido, que é uma mistura de isótopos mais densos e tal. Só que o tório não serve necessariamente para isso. Geralmente ele é criado como um subproduto, assim como o polônio, rádio. Inclusive o polônio é uma coisa muito curiosa. Polônio, sempre quando me perguntava assim, qual é que é o veneno mais forte do mundo? Vai, passa aí o veneno mais forte do mundo. Porque é o que o Putin usa pra matar a galera, ué. Não é o polônio? Aham. Ele não manda uma caixinha com polônio pra galera? Pros traidores dele lá? O pior é que o polônio, ele é inofensivo se você não ingerir. Eu posso pegar aqui um vidrinho de polônio se eu tivesse assim, ó. Beleza. Ele fica emitindo partícula alfa, partícula do urânio. Ele fica emitindo a partícula alfa. E quando ele emite a partícula alfa, como ela é densa, muito grande, ela é facilmente bloqueada pela pele, tecidos, papel, aço, ela é bloqueada muito fácil. Porém, a nossa mucosa interna é extremamente sensível. Então, quando você ingere uma nanograma de polônio, ele começa a decair. O tempo de meia-vida dele é tipo uma semana. Pouquíssimo. Então, todas essas partículas alfas começam a interagir com os teus tecidos dentro
Isso gera câncer, gera destruição de tecido, síndrome aguda da radiação. Uma grama de polônio tem radiação suficiente para matar 20 milhões de pessoas. Só de radiação, mas daí precisa você comer, né? Só que o quão fácil não é colocar 1/10 de uma gota em alguma coisa que a pessoa vai botar na boca ou respirar. O problema é conseguir, né? O cara tem que ter acesso a um reator nuclear para conseguir o polônio. Olha aí. Outro também é o que apareceu no Breaking Bad, a ricina. O Breaking Bad falava muito isso, a ricina. Ensina a extrair a ricina das mamonas. Que quando, a gente era, sim, claro. quando a gente era criança, você deve ter feito isso. Pegava aquelas mamonas assim e tacava nos outros, né? Não pode, né? Dizem que podia cegar, né? Mas aqui Lógico. tá ligando pra isso? Não. Que nas cascas da semente dela tem a ricina, que é uma proteína. Uhum. Dentro das nossas células tem as estruturas que se chamam de ribossomos. Dentro dessas estruturas é onde ocorre a síntese de proteínas. As proteínas são absolutamente necessárias para o funcionamento do teu corpo. Quando a ricina entra, ela se liga aos ribossomos e por conta da estrutura tudo estranha dela, tudo emaranhada, ela paralisa os ribossomos, impede com que eles criem novas proteínas. Isso faz com que teus tecidos comecem a morrer. Então é por isso que falam que é um veneno tão indetectável, porque a pessoa ingere e depois de um certo tempo começa a se sentir fraca, porque os tecidos vão morrendo. 2 dias depois a pessoa cai morta, geralmente como um mal súbito. Caramba. Só que é complicadinho de extrair. Por isso que eu não falo muita coisa. E outra, eu evito falar desse assunto, porque já sabe o Donald Trump? Tentaram matar ele 6 vezes com ricina. 6 vezes. Em 2022, uma mulher foi condenada por mandar cartas envenenadas com ricina pra ele. Caramba. Não dá pra mexer não dá para mexer com o presidente dos Estados Unidos. Os caras levam a ameaça muito a sério. Teve uma guria no Twitter que postou assim, uma foto do Trump assim, com um alvo na cabeça. A conta já foi banida e a casa dela já foi invadida. Os caras não deixam a ponta solta. Na época lá das guerras lá do Golfo e tal, teve aquela onda do antrax. O antraz também. O antraz, né? Uhum. É outro veneno biológico, só que isso daí é derivado de uma, se não me engano, de uma planta. Não conheço muito sobre antraz. O pessoal punha em carta e mandava pro Pentágono, mandava pra Casa Branca, pro Capitólio, entendeu? Uhum. E aí o pessoal desconfiava e tirava todo mundo. Vocês pegarem a cena sem a galera, sem evacuando o Pentágono. Tirou todo mundo do Pentágono porque tinha antraz. Falam que é um pouquinho, já contamina, né? Tudo, né? Uhum. Um pouquinho mata a galera. E esses venenos aí, os caras colocam assim em cartas, porque às vezes a pessoa nem vê, mas passou assim na mão, fica por um tempo. Já era. Daí, a pessoa vai coçar o nariz, coçou o nariz e tal, comeu alguma coisa com a mão, já era, caixão. Olha É aí. muito assustador pensar nisso. É, né? Uhum. Bom, o pessoal pediu pra você fazer bomba é demais também, hein? Ensina a fazer uma bomba pra eu faltar na escola, é o que eu mais recebo. Ó, o Marco Mugnato falou aqui, gente, a China não participa... Não, cara, ele falou que a China não participa de um conflito bélico há quase 50 anos. E foi justamente o período que se desenvolveu. Você não precisa participar do conflito, cara. Só de você ter a ameaça já ajuda você a se desenvolver. Igual eu falei aqui, a Argentina, se ela só anunciasse que ela ia fazer uma bomba atômica, já ia ajudar a gente. Ela nem precisa fazer, nem precisa atacar. A China, querendo ou não, ela fica nessa de Taiwan aí há quanto tempo que tá? Vai ou não vai? E outra, tipo, semana que Estados vem Unidos vai. e União Soviética nunca se enfrentaram. Nunca se enfrentaram. E hoje a gente tá vivendo uma guerra fria. Estados Unidos e China agora. A gente já tá em guerra fria. Então o que o cara quer? Ele quer mostrar o poderio dele, não necessariamente ser atacado ou atacar alguém. Ele quer ir lá e colocar o avião novo dele para voar e fazer uma imagem. Nosso novo caça aqui, geração 6 voando. Ele quer fazer uma imagem dos nova frota de navios que eles têm lá e fazer aquelas imagens lindas. Ele quer isso, porque ganha-se muito na propaganda, né? Uhum. Ganha-se na propaganda. Guerra Fria, tudo baseado em propaganda. Querendo ou não, que vantagem o homem tinha de ir pra Lua? Nenhuma. Praticamente. Já tinham colocado satélite em órbita, já tinham colocado ser humano em órbita. Pra que você vai querer mandar alguém pra Lua? Isso é um dos principais argumentos sobre aqueles negacionistas. Por que o homem não volta pra Lua? Por que o ser humano ia voltar pra Lua?
Não tem nada pra uma pessoa fazer lá. O que você precisa estudar da luz, você manda um robô. Mais simples. Mais simples, barato, seguro. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Por favor, fala sobre o mito do Mercúrio Vermelho. O que é isso? Você sabe o que é isso? É uma fake Explica aí pra news. nós. É uma fake news que começaram a mandar de um suposto mercúrio, assim, tudo vermelhão, que não aparecia em espelho, tinha propriedade antigravidade, mágica. Caramba! É tanta maluquice que não dá É. não dá nem pra começar a falar. Começar, Mercúrio não fica atingido, você não consegue... Mercúrio, o elemento, né? Ele é metal. Tá. É o único metal líquido a Metal temperatura líquido. ambiente. Até o pessoal faz aquela brincadeira, põe a bigorna no Mercúrio, né? E ela... Ela flutua, é muito denso. Aí o que fizeram? Inventaram o Mercúrio Vermelho. Inventaram o Mercúrio Vermelho. O cara fez uma edição assim, que parecia que o Mercúrio fez o CGizão. tava tudo vermelhão, parecia um sangue metálico. Ah. E ele colocava na frente do espelho assim, e tipo, não aparecia. Só que dava pra ver assim, que quando ele ia colocar a mão assim, a outra não tava bem alinhada. Era... Ele fazia o quê? Um jogo de espelhos ali? Ele fazia um jogo de espelho. Entendi, de reflexos e tal, pra não aparecer. Caramba. Mercúrio Vermelho. Propriedade antigravidade, eu já vi os caras falando que isso tinha. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar desse Mercúrio Vermelho, não? Sim, os caras usando a antigravidade. O santo graal da tecnologia moderna, se alguém descobrir. Ah, sim, com certeza. Pra fazer vídeo no TikTok. Sei.